queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos fazer a lição 9. Nós que estamos estudando aí na revista Palavra e Vida, e a capa da revista tem como título, tem como algumas lições que falam vencendo as adversidades. E hoje o título da lição 9 é Quando a adversidade é a perversidade humana. Então nós temos visto aí que todas as lições vêm falando sobre a adversidade e hoje vai falar sobre perversidade humana. E nós queremos agradecer a autora dessa lição, que é a irmã Esmeralda. Então nós vimos que as irmãs se propuseram em estar fazendo o estudo das lições aí, sendo autora das lições, passando para a gente aí, tem sido muito bom e a gente tem aprendido muito com isso, por isso a gente quer agradecer as irmãs. E queremos fazer, para iniciar, nós queremos orar, agradecendo a Deus por tudo e pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia, queremos agradecer ao Senhor por tudo, Pai, e clamar ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração através desse estudo e que nós possamos aprender e colocar em prática. E desde já nós te agradecemos por tudo, Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, vamos ver se vocês me deixam bem à vontade. Eu quero ficar bem à vontade para passar aquilo para vocês que eu aprendi dessa lição. Essa lição é muito boa. É que quando nós temos aqui a parte daqui da Bíblia que fala de Esther 4 até de 1 a 17, vamos ler aqui, e os irmãos que estão em casa aí também ficam à vontade abrindo aí em Esther 4, de 1 a 17, para os irmãos e as irmãs acompanharem aí também em casa, e para nós estudarmos juntos. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube, algumas Bíblia está Mordecai, outro Mardoqueu, mas então vamos usar aqui o que está escrito aqui nessa palavra, que diz que é Mardoqueu. Quando Mardoqueu soube de tudo e que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente. Em alta voz foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Então, cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou a Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para destruir dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais e o rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro
de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se, cumpriu todas as instruções de Ester. Então, foi até aí, meus irmãos. Vimos que Ester manda recado para Mardoqueu que a condição era bem perigosa, né, para que ela chegasse ao rei. Nós vamos falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Mas nós estamos estudando o livro de Ester, e eu peço até que os irmãos que estão estudando comigo agora possam ler o livro todo depois, porque o livro é muito bom, o livro de Ester é muito bom, e o livro vai fazer com que os irmãos se situem melhor para compreender melhor a lição. Então, nós já oramos, nós já lemos a palavra, e agora eu queria falar com os irmãos sobre o nome Ester. Ester, que era uma judia. Ester era uma judia que se torna rainha no reino persa. Então, mais interessante, tem uma colocação bem espiritual para a gente aí, que fala que Ester é esse o nome, sim, no reino persa, mas no significado, tanto é que no significado persa, o significado é estrela, o nome dela. Mas ela, no nome judaico, Ester, era Radassa. O nome de Ester, no significado judaico, era Radassa. E Radassa, eu estava pesquisando em casa, fazendo um estudo, eu vi que Radassa quer dizer murta. É uma planta chamada murta. Essa planta chamada murta é raríssima, essa planta. Essa planta, eu estava estudando, vendo alguns historiadores falando sobre essa planta, que essa planta é de uma raridade tremenda, e que essa planta é de mil utilidades. Na verdade, é uma planta perfumada demais, é uma planta que tem crescimento rápido. Eu fiz algumas anotações aqui no caderno para não esquecer. É uma planta que vai de 5 a 7 metros, e ela costuma alguém fazer cerca viva no muro, ela abraçar todo o muro e florir o muro todinho, mas é muito bacana para ver o que esse nome Radassa era importante. E ela crescia rápido, tinha um aroma muito gostoso de se perceber quando você cheirava, quando você chega a cheirar, porque esse aroma exalava também. Nós podemos trazer para o dia de hoje, nós precisamos exalar esse aroma na questão espiritual. Nós precisamos fazer com que esse aroma chegue ao nariz das pessoas que estão aí fora, que não têm entendimento por Deus. Então, ela tinha esse aroma, Radassa tinha esse aroma. Radassa exala. E por mais, é também falado nos estudos, que por mais que você pegue essa planta e amasse essa planta vai exalar mais cheiro ainda. E percebe que quanto mais tiver que, no caso de Ester, tivesse que passar por coisas mais difíceis que for, ela ia exalar mais perfume ainda, então mais da presença de Deus ainda. Então é uma coisa espiritual que eu tirei, que é muito legal, eu achei muito bacana isso. E na antiguidade também, eu anotei aqui,
que as pessoas, as mulheres usavam a murta para decorar os cabelos quando iam casar, quando se vestiam de noiva, e ficava muito bacana aquelas flores todas coloridas, e ficava cheirosa demais. Então era muito bacana exalar o perfume, e dava muito fruto. Isso também traz para a gente uma questão espiritual, porque a murta dá bastante fruto. Então nós precisamos dar frutos também. Nós, como servos de Deus, precisamos dar fruto. Então eu estou fazendo um apanhado do nome de Esther na questão judaica, e no caso também no significado de ser o nome dela no sentido, no reino persa, que era estrela, no reino judaico era Radassa. Então Radassa significava murta, que também tinha todo esse propósito aí, essa questão espiritual, que eu achei muito legal. Vamos começar aqui lendo a introdução na revista, que diz assim, que o relato da história da rainha Esther é cercado por muitas lições para a nossa vida. É verdade isso. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Ramã. Nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições as quais mostram que mesmo quando a adversidade, a perversidade das pessoas mais, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus, para não pensar em pagar o mal por mal. Então, com um bom exemplo que a gente aprende da palavra de Deus, com um bom exemplo que nós vamos vencer. E não, se a pessoa fez mal, procuramos fazer o bem, procuramos seguir com a palavra de Deus, então aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, que nós vamos vencer, como diz a própria palavra. Essa é a experiência da rainha Esther, e pode ser a nossa também. Isso foi a introdução que diz isso. Interessante na introdução também, quando nós podemos ver que Deus salvou o seu povo, como eu falei aqui há pouquinho. Nós não vimos aqui falar que Deus usou o profeta para falar para alguém, nós não vimos aqui que Deus usou um anjo para falar com alguém. Nós vimos aqui que Deus, simplesmente Deus, já na condição da rainha Esther, de Esther ter já sendo criada por Mardoqueu, e ela aprendeu a estar com o Senhor, aprendeu a ter essa intimidade com Deus. Então nós vimos aqui que Deus agiu aqui. É como diz, né, a gente já ouviu falar algumas vezes, que nós não vemos o nome de Deus em todo o livro de Esther, nós não vimos falar de Deus. Algumas pessoas já até chegaram a comentar que o livro de Esther não era para estar na Bíblia, porque não fala no nome de Deus. Mas nós vemos que nas entrelinhas, Deus está, em todo momento, Deus se faz presente. Deus se faz presente aqui nas entrelinhas de todo o livro de Esther, Deus se faz presente. Nós vimos aqui que Deus se faz presente. Nós pensamos assim, de que maneira, como pode, qual o motivo, que motivo teria para ser Esther a escolhida? No meio de tantas que foi ali, houve um concurso para quando a rainha Vasti ela foi deixada de lado, no caso que o rei deixou aquela esposa de lado, que não quis atender a ele. Vocês, quando lerem lá no capítulo 1, vocês vão ver o que aconteceu. Eu posso até lembrar rapidinho que o rei deu uma festa, e o rei fez uma festa daquela com toda a pompa, mas o rei queria que a rainha se exibisse diante dos outros que estavam ali à frente dele, daqueles grandes que estavam ali perto dele, e a rainha Vasti não queria. Então ele pediu o conselho daquelas pessoas que eram seus conselheiros, e os seus conselheiros falaram: as outras esposas de outros também não vão respeitar, então o que o senhor tem que fazer
depor ela, retirar e arrumar outra rainha. Procura não tem tantas mulheres bonitas aí. No reino eram 27 províncias, 127 províncias. Então ela foi das 127 províncias que foi escolhido várias, e dentre as várias a Esther foi a escolhida. Então, mas por que Esther? Será que Deus realmente não estava nisso? Claro que Deus estava nisso. Claro que Deus já estava caminhando tudo isso. Então nós sabemos que ia ter uma escolha no meio de tantas e tantas donzelas, e vimos que Esther foi escolhida. E também outra coisa que eu anotei aqui, estava lembrando, por que motivo Mardoqueu um dia defendeu o rei estava para ser morto, que 2 eunucos iam matar o rei, e Mardoqueu fez com que a rainha soubesse, que Esther soubesse disso, contasse para o rei, mas Mardoqueu, ele não fizeram nada a favor dele, só anotaram no livro, mas não indenizaram Mardoqueu por ter feito aquilo. Já pensou, irmãos, você defender um rei da morte, conseguir defender um rei da morte e você não ser indenizado? Mardoqueu não foi indenizado, ninguém, não foi reconhecido por ninguém. Então só foi colocado lá, escrito lá, que Mardoqueu fez tudo aquilo, que deu aquela informação à rainha, a Esther falou para o rei, e o rei mandou matar os 2 eunucos, descobriu que realmente os 2 queriam matar o rei. Então eles estavam chateados por algum motivo com o rei e queriam matar o rei. Então o rei descobriu, fez isso, e Mardoqueu não foi recompensado por isso. Mas é que Deus já estava nisso. Por isso que nós estamos falando dessa introdução, dizendo que a mão de Deus estava ali. Alguém pode dizer, não tem o nome de Deus no livro de Esther, não se fala de Deus, o nome de Deus no livro de Esther, mas nas entrelinhas Deus estava presente a todo momento. Outro motivo também, porque o rei, um dia antes da matança, quando Amã quer matar todos os judeus, porque o rei, um dia antes, o rei tem aquele sonho, tem aquela coisa, não conseguia dormir, teve aquela insônia, na verdade não conseguia dormir. Aí teve aquela coisa todinha, o rei não conseguiu dormir de jeito nenhum, e tudo aconteceu que foram ver lá nos pergaminhos, lá naqueles documentos, e descobriram, e depois foram falar com o rei, mas o rei perguntou, e o Mardoqueu não foi reconhecido por isso? Então o rei teve... Tudo aconteceu. Será que todas essas coisas que aconteceram foi coincidência? Claro que não foi coincidência. Claro que foi a mão de Deus que já estava ali, e vimos que Deus estava a todo momento. Vamos sair da introdução, vamos falar do primeiro tópico, que o primeiro tópico fala que é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Claro que sim, inevitável, totalmente inevitável. Nós sabemos que nós podemos perguntar assim, quem é que não lida ou não lidou com alguma pessoa má, ou que não está lidando, seja no trabalho, seja na faculdade, em algum lugar que seja na própria igreja. Infelizmente, isso até de falar isso, bom que não seria, não acontecesse isso, mas acontece. Então, lidar com pessoas más, claro que sim, claro que isso é inevitável. O primeiro tópico fala que é inevitável em nossa vida que lidemos com pessoas más. Então, o livro, quando diz que é inevitável, a gente vê que a jovem... vamos ler um pedacinho aqui do livro, que fala que o livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Nós falamos sobre isso, e ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Olha só, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Claro que a gente pode pensar assim, para os nossos estudos, pode pensar que o rei, nós vamos falar de 2 virtudes aí, ser muito formosa e ser voltadas para Deus. Então, aqui no primeiro tópico, está falando que ela era muito formosa
e fala que além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Mas nós entendemos aqui, nós sabemos que tem muitas jovens hoje que querem namorar, que querem casar, muitos jovens que querem namorar e casar, e percebemos que qual seria a sua escolha? É pela beleza? Claro que bom que for as duas coisas, né? Claro que nós não vamos ser hipócritas de falar assim, não, eu quero a pessoa que seja totalmente ligada a Deus, mas não quero saber, ela pode ser feia. Claro que não é nada disso. Claro que a gente vai entender que a pessoa vai buscar a menina vai buscar um rapaz bonito e o rapaz vai buscar uma menina bonita também, para os olhos dele, mas aqui tinha as duas virtudes, tanto ela era formosa, tanto ela tinha um coração voltado para Deus, viu? Era como um X-tudo completo, né? Uma pessoa totalmente, é o que realmente a pessoa que é num momento desse, uma pessoa que seja voltada para Deus e que seja bonita. Oh, que beleza, que maravilha. Então, a Esther era realmente isso, era formosa e voltada para Deus. E tinha um coração voltado para Deus, as virtudes que nós sabemos que ela foi também, sabendo disso que ela tinha um coração voltado para Deus, porque ela foi ensinada, né? Nós vimos aqui que lá no capítulo 2, lembrando aqui, algumas anotas, de repente eu até falo um pouco do que eu anotei aqui, mas é interessante nós lembrarmos disso, que a gente pede o Espírito Santo de Deus para nos dar direção, então a gente tem que deixar com o Espírito Santo de Deus. Mas eu lembro que lá no capítulo 2 fala que os pais morreram e o primo dela, no caso o Mardoqueu, ou Mordecai, como diz outras Bíblias, fala que pegou a Esther e criou a Esther. Então, foi num momento lá, eu lembro que, dentro de estudos, quando a gente está lendo a Bíblia, que lá, quando Nabucodonosor, na sua segunda leva, quando pega o povo lá de Israel, que leva para o exílio, ele leva também, quando leva o rei Joaquim, ele leva também junto com ele Mordecai, o Mardoqueu, ele leva também, e Mardoqueu leva sua prima também, que na verdade considerava uma prima filha, na verdade, que Mardoqueu era um primo pai, vamos dizer assim, para ela, né? Então Mardoqueu leva também, ela vai junto com ele. E Mardoqueu também, nós não sabemos, claro que a Bíblia não relata com quantos anos os pais morreram, nós não sabemos que ela foi já ensinada no conhecimento de Deus, foi ensinado pelos pais ou só por Mardoqueu, mas a gente entende que Mardoqueu foi um bom homem de Deus e que foi um grande inspirador na palavra de Deus para Esther. Então isso aí nós vemos também. Deixa eu ver o que tem mais aqui no tópico 1. Aí nós anotamos algumas coisas aqui. Então, e uma coisa também que eu lembrei aqui, quando a gente fala, para a gente pegar um gancho nesses ensinamentos de Mardoqueu a Esther, é para a gente também lembrar que nós precisamos ensinar nossos filhos também. Nós precisamos, como é que foi interessante Mardoqueu continuar ensinando, seguir a mesma linha talvez dos pais de Esther, que nós precisamos também fazer isso com nossos filhos. Nós lembramos que lá em Provérbios 22:6 fala que ensinar os meninos no caminhos que devem andar, para quando crescer. Menino não, fala criança, né? Porque a gente sabe que pode ser menina, pode ser menino, então a gente sabe que ensina a criança no caminhos que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, permanecer no caminho. Então, e quando sai também acaba voltando, porque aquela sementinha que foi plantada ali, isso é muito bom, que aí acaba mexendo com a pessoa acaba voltando. Aí, uma coisa que eu lembro que eu anotei, que Mordecai era da tribo de Benjamim, aí levado para Jerusalém, isso nós já falamos por Nabucodonosor. Aí em Esther foi escolhida, né? Vamos ver aqui o que tem mais aqui dentro do que fala que é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas mais, a gente já comentou. Aí vamos passar mais um pouco aqui uma coisa que diz aqui também, que uma boa, deixa eu só puxar um pouquinho aqui
que diz aqui que muitas vezes acontece essa situação com a gente, e algumas vezes a gente fica muito chateado quando acontece com alguém da nossa própria casa, né? Ou da nossa própria igreja, ou uma pessoa que é bem chegada a nós, e a gente vê que está surgindo uma maldade no coração dessa pessoa, e isso dói muito na gente, decepciona muito. Aí, se a gente, quando é da nossa própria casa, aqui fala no tópico 1, fala sobre isso também. Em um concurso de eleger a nova rainha, Esther é escolhida para a substituir. A gente já comentou sobre isso, que ela foi substituída. Então, aqui fala que em algum momento de nossa vida vamos lidar com pessoas mais, elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, quer seja por ciúme, quer tentarem competir conosco, e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. Quem não já passou por isso, né? Todos nós já passamos por isso, mas nós devemos ter sempre a palavra de Deus como regra de fé e prática em nossa vida, para que nós possamos, quando passar por essas situações, saber como lidar com isso. Não é por querer revidar, não é disso que a gente não aprende dessa maneira. Aqui no tópico 2, o foco que estava no tópico 1, a gente já bateu legal aqui. Vamos para o tópico 2 aqui, que diz que é preciso conscientizar nos propósitos divinos para a nossa vida. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Qual é o propósito? Qual foi o propósito? Será que teria um propósito ou não ali para que Esther estivesse ali diante do rei, fosse esposa do rei? Aí nós também como servo de Deus, como Esther, nós também temos um propósito. Nós temos um propósito de estarmos diante. Nós não sabemos, a Bíblia, é como se a Bíblia continuasse a ser escrita ainda por todos nós. Os apóstolos ali, tem Atos dos Apóstolos ali, toda aquela passagem que a gente vê ali, é como se a gente continuasse hoje, tivéssemos que continuar escrevendo. Claro que a Bíblia, nós não podemos mudar nada da Bíblia, com certeza não, mas nós vimos aqui que existe um propósito, como está falando aqui no tópico 2, existe um propósito, houve um propósito ali para a rainha Esther estar ali diante do rei, ser esposa do rei, para Mardoqueu estar ali, todo aquele propósito ali, mesmo aquela maldade que houve ali diante deles ali, nós vimos que havia um propósito de Deus para isso tudo, como há um propósito de Deus para a nossa vida. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo aí, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito? Você tem procurado perceber o propósito de Deus para a sua vida? Será que nós não temos que estar nos colocando diante de Deus, falando, nós vimos lá, que fala lá em Mateus, que fala que, olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Então pregar o Evangelho, isso é o propósito geral para todos nós, é o propósito ímpar para todos nós, mas nós, se chegando a Deus a cada dia, como o Esther tinha intimidade com Deus, e reconhecer qual é o propósito de Deus realmente para a nossa vida, o que nós devemos buscar, de que maneira nós devemos nos portar diante desse mundo que a cada dia nós vemos que se distancia mais de Deus. Então precisamos ter também um propósito. Aqui, diz aqui, deixa eu pegar aqui no tópico 2 que eu abri aqui, fala sobre, vamos ler um pedacinho aqui, que diz aqui o seguinte, nesses versos descobrimos que estar em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Realmente não. Isso aí, de maneira alguma, nós não podemos pensar que é como se fosse aí o que nós vemos muito na televisão. Infelizmente, nós vimos em alguns programas de televisão coisas sendo vendidas aí que diz que não, venha para Jesus, se você vir para Jesus você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, nada de ruim vai acontecer com você. E nós sabemos que a própria palavra de Deus fala em Mateus, fala lá em João,
16:33, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus fala isso para a gente, que Jesus vence o mundo, mas que nós íamos passar por dificuldades, que todos nós íamos passar por dificuldades. Então, nós sabemos que aqui, por mais pelo ponto que nós estivermos, a posição que nós estivermos dentro do reino de Deus, não vai fazer com que nós deixemos de passar por coisas, por de repente ter algum peso de malignidade humana. Claro que não, claro que podemos passar sim. Lembramos que outros exemplos da Bíblia Sagrada, José, Paulo, até mesmo o próprio Jesus passou por isso. Nós não somos diferentes deles de maneira alguma, nem queremos ser diferentes. Nós não somos diferentes, sabemos que nós podemos passar por isso também. Eles passaram, o próprio Jesus passou por situações assim, mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, diz aqui, Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi a vida da rainha Esther, ela sabia dos propósitos, ela sabia, ela falou com ela, ficou com medo, teve um momento de medo, teve um momento que ela falou que ela não tinha condições, não poderia se chegar de qualquer jeito na frente do rei, que ela precisava, que o rei precisava reconhecer, o rei precisava falar, permitir ela entrar ou esticar o cetro para que ela pudesse tocar no cetro e entrar. Mas nós sabemos que ela teve uma posição, um momento que teve medo, mas precisava realmente, ela reconhecia o propósito da vida dela, porque ela estava ali. Então ela sabia. Aí eu notei algumas coisas aqui, que não, já comentei sobre isso. A Esther sabia do propósito de Deus. Deus continua com seus propósitos, né? No caso, a sua missão, quando está aí. Então, aqui fala também aqui fala que o momento pelo qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia. É verdade isso. À luz do dia nós vimos tanta injustiça, tanta coisa ruim, mas nós devemos seguir assim com o mesmo entendimento que Esther estava ali, lembrando que Deus está conosco. Quando muitas vezes a injustiça é louvada, é o direito negligenciado. A injustiça ser louvada é coisa triste, né? Mas é o que nós vimos aí. Então, o Senhor espera que possamos, como servos seu, descobrir o seu propósito para cada um de nós, e que sejamos luzeiros no mundo. Olha só, quando fala que sejamos luzeiros no mundo, os irmãos, as irmãs lembram que a própria palavra, quando nós estamos estudando assim, nós lembramos, fala ser luzeiro do mundo. O que é ser luzeiro do mundo? Lá, a Bíblia fala lá em Mateus 5, que fala, não está no sermão, Mateus 5,16, que fala que para que nós sejamos luz no mundo, para que eles possam ver as boas obras em nós, possam enxergar Deus em nós com as obras feitas por nós. Então, nós precisamos ser luzeiros no mundo. Então, o que diz aqui no tópico 3, aqui, está falando sobre isso. E não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe, olha só, quem sabe se não foi por esse tempo como este, que você não foi escolhida. Claro que sim, claro que Deus estava nesse negócio, Deus a escolheu. Foi por isso que ela até entendeu melhor ainda quando Mardoqueu de volta colocou isso para ela, mandou que aquele servo fosse a ela e falasse com ela, e diz para ela que, quem sabe, foi por esse tempo que ela não foi escolhida, foi com esse propósito, nós estamos falando de propósito, foi com esse propósito que ela foi escolhida. Claro que foi por esse propósito. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. Então, isso está lá em Esther 5,
1 a 3, eu vou ler aqui Esther 5, 1 a 3, que fala que é o pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu de seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. E o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então nós vimos que Esther esperou um momento. Esther não foi chegando atabalhoadamente, entendeu? Assim, desesperada, mas Esther se colocou da maneira que nós precisamos também, com calma, fazer as coisas com calma, sempre com Deus em nossa mente, fazendo as coisas com tranquilidade e fazendo as coisas bem regrada e com inteligência, com sabedoria, como Esther fez aqui. Isso temos que fazer também com calma, e assim ela fez, e o rei estendeu o cetro para ela e ela pôde chegar, adentrar na câmara do rei. Então nós vimos aqui, vamos andar mais um pouquinho aqui. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Então Esther teve sabedoria para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Vamos buscar aqui agora um pouquinho aqui. Aí muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. É verdade. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Vamos passar aqui para o tópico 3 aqui, aí que diz, o tópico 3 fala: quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Aí o que é destemor? É não ter medo, né? Nós entendemos que destemor é não ter medo. Esther amava a Deus, apesar de casada com um rei pagão e temperamental, que ele era realmente temperamental, né? Assim como que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Ramã, teve um momento de fraqueza e pensou, nós já até comentamos sobre isso, que ela pensou no perigo de comparecer diante do marido. Mas olha só, como é que uma esposa no dia de hoje, né, pode pensar assim, ter medo de comparecer diante do marido, né? E a gente viu aqui que Esther estava com medo de comparecer, porque era uma época diferente, né? Uma época que diferente, que tinha que obedecer às leis ali. Então havia essa lei, havia esse costume da época, e tinha que respeitar, e ela respeitava porque tinha que ser dessa forma, e Deus estava nesse negócio, né, também. Então, no entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que se os judeus morrerem você escapará. Ele falou para ela. Então, Esther toma uma posição e se declara: consagre o povo. Aí sim que ela falou: vamos fazer um jejum, consagre o povo vai fazer um jejum, orar, eu vou chegar diante do rei, eu vou procurar ir até o rei, mesmo que se acontecer de eu ter que morrer, eu morrerei, mas eu não temerei, eu vou diante do rei, mas eu quero que antes vocês façam um jejum, eu quero que antes vocês orem, eu e minhas, no caso as mulheres que acompanhavam, as donzelas que acompanhavam ela, também fizeram, também junto com ela, acompanharam do mesmo modo, também fazendo jejum com ela. Então, é o terceiro tópico, né, que nós estamos vendo. Esther teve um momento de fraqueza, mas porque tinha que se aproximar do rei, a gente entende o porquê disso tudo, né? Então, Esther fala para Mardoqueu consagrar o povo, fazer o jejum, e ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. Então, nós vimos aqui o terceiro tópico,
E vamos aqui, ó. Era urgente agir em favor do seu povo, lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem. E a gente sabe que Esther teve um momento de fraqueza. Isso é comum com todos nós, né? Nós não somos super-homens, nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor, mas nós, mesmo que nós tivemos, surge um medo, isso é normal. Agora nós devemos entender que Deus está conosco e nós vamos enfrentar tudo isso, né? De igual modo, nos dias, deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor. Nós sabemos que o nosso povo passa por situações, nós vimos aí, nós temos a nossa internet aí, nós temos os nossos grupos de WhatsApp, e sabemos que nós algumas vezes vemos nossos irmãos passando por dificuldade e pedindo oração um pelo outro, e nós intercedemos um pelo outro, mesmo que é o que a própria Bíblia diz para a gente fazer, que nós intercedamos um pelos outros, e assim nós vamos vivendo até quando Deus achar que temos de viver, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e nós devemos estar tranquilos nisso. E sabendo ali que pode acontecer coisas variadas, malignidades em volta da gente, por volta da gente, pode acontecer muitas coisas como tem acontecido, ou até surgir pessoas conforme esse tal Ramã aqui da lição, que fazia contra o povo de Deus, que criou uma situação para matar todos os judeus. A princípio, eu nem comentei com os irmãos, mas eu posso comentar agora o motivo, né? Talvez, claro que os irmãos lendo a palavra vão saber, mas por que Ramã queria matar todos os judeus? A princípio ele queria exterminar só Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Na verdade foi o próprio rei que deu essas garantias para Ramã, que deu essa posição, vamos dizer assim, para Ramã, colocando Ramã como o primeiro homem ali do reino, ali, depois do próprio rei, né? Mas aí o próprio rei falou que, se os irmãos lerem os capítulos de início, vão perceber que o rei dá essa condição para Ramã. E o rei fala até que todo o povo deve se ajoelhar diante de Ramã. Então, na verdade, uns chamam Amã, que é H-A-M-A, outros dizem Ramã, mas aí a gente vai falando assim, os irmãos entendem. Então, todos tinham que se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu, sendo servo do Senhor, e a resposta de Mardoqueu para as pessoas que falaram com ele, falou, por que você não se dobra diante de Ramã? Mardoqueu falou, porque eu sou judeu, eu não faço isso, eu não posso fazer isso, eu não faço isso. Então, ele só se dobrava diante do Senhor, diante do próprio Deus. Então, Mardoqueu não falou. Então, Ramã ficou furioso e queria matar tudo, mas quando soube que Mardoqueu era judeu, que Mardoqueu servia no palácio. Mardoqueu só não pôde entrar, quando a gente estava lendo aqui a princípio, porque Mardoqueu se vestiu de pano de saco, se vestiu, como a gente leu na própria palavra aqui, vestido de pano de saco, não podia entrar no palácio. Mas Mardoqueu adentrava no palácio normalmente, ele andava pelo palácio. Então, quando ele soube, ele quis matar Mardoqueu. Mas quando soube que Mardoqueu era judeu, ele quis matar todo judeu e mandou cartas por toda a província, por todas as 127 províncias. Ele mesmo usou o anel do próprio rei Ramã para selar as cartas enviadas para outras províncias, dizendo que ia matar todos no caso, matar todas as pessoas, no caso,
Matar os judeus, desculpe, irmãos, matar os judeus. Então, queria matar os judeus, estou vendo, mas por que isso? Por que matar os judeus? Então, porque ele queria exterminar todo o povo. Então, mas para não acontecer isso, a Esther tinha que tomar essa atitude, tinha que chegar diante do rei e fazer esse pedido. E o que aconteceu? Aqui no quarto tópico fala diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Então foi aí que Esther buscou o Senhor. De que forma? Esther buscou o Senhor fazendo aquilo que o próprio Deus queria que ela fizesse. Ela fez um banquete, né? Ela conseguiu chegar na presença do Deus sem que fosse morta, na presença do rei sem que fosse morta. Então conseguiu chegar lá e o rei falou assim, pede o que quiseres, até a metade do reino que eu te darei. Porque o rei estava bobão com ela, o rei estava doido com ela. Então, porque ela era muito formosa e o rei gostou muito dela. Então o rei falou, pode pedir o que for que eu te darei. Então ela falou assim, eu quero só que você venha em minha companhia, um jantar que eu já preparei, você e Ramã. O Senhor e o Ramã, claro que ela não falou você, o Senhor rei e o Ramã. Então o rei gostou daquilo, só que ela não se precipitou. Ela não fez, mais uma vez, ela não fez a coisa atabalhoadamente. Ela procurou, ela fazia a coisa, ela fez dois jantares. Ela fez o primeiro e ela conversou com o rei e com Mardoqueu não, com Ramã. Então ela pediu para que fosse feito outro. E nesse segundo ela declarou ao rei, quando ela falou que, com o primeiro ela contou para o rei o que Mardoqueu, o que o primo dela, ela não declarou que ela era primo de Mardoqueu naquele momento, mas ela falou o que quando ele soube, quando ele teve aquela insônia, aquela coisa todinha, ela disse para o próprio rei, que olha, houve isso. Aí ela falou, ele falou, mas quem fez isso? Foi Mardoqueu. Aí ele sabia que Mardoqueu é aquele que estava lá na porta do palácio. Ele falou, mas ele não foi, ninguém fez nada de bom para ele? Não foi feito. Então o que o rei falou? Aí o rei, no primeiro jantar, na verdade, ele chama o Ramã e fala para o Ramã, foi até antes do jantar, ele fala para Ramã, olha, o que você faria por um homem que isso, fizesse isso? Aí o Ramã falou assim, eu colocaria o melhor cavalo, o cavalo do Senhor, pegava as roupas do Senhor, do rei, e vestia nele, ainda colocava no cavalo, a coroa no cavalo, e colocava ele em cima do cavalo e andava com ele gritando, esse é o que se faz com um homem que bondoso, um homem isso, elogiava ele da melhor maneira que fosse. Então o rei falou assim, então você vai e faz com Mardoqueu. Faz isso com Mardoqueu. Ele não ficou sem palavra, mas teve que fazer. E logo que ele fez, ele foi para casa, disse, falar para a mulher, mas ele, nesse inteirinho, ele tinha, os irmãos lerem a palavra, não vê que ele já tinha preparado forca para o próprio Mardoqueu, e na verdade tudo que aconteceu depois no segundo jantar, a Esther, de frente aos dois, Esther fala para o rei o que ele fez, tudo que ele fez, só que aí o que acontece? Acontece que o rei fica transtornado, o rei sai até da sala e, no entanto, a própria Bíblia fala que no sofá ele se joga diante de Esther e o rei voltando, o rei fala, será que você quer fazer mal à minha esposa, já a própria rainha, diante do rei, diante de mim? Então o rei tirar a honra dela diante de mim. Aí só que ele estava lá chorando já com Esther, pedindo para que Esther tivesse misericórdia dele. Só que Esther não pôde ter. Então aí ele é enforcado na própria forca que fez, o próprio mal que ele estava preparando para Mardoqueu, ele morreu na própria forca. Então tudo isso se passou aqui, como nós vimos aqui diante do tópico 4, que fala que diante da adversidade divina,
da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Então vimos aqui, irmãos, que batemos aqui diante do quarto tópico aqui, que fala que nós temos que buscar o Senhor mesmo. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, porque nós sabemos que Ele se fez presente nas entrelinhas ali nesse estudo de Esther, e sabendo que Ele se faz presente no nosso meio, na nossa família e no nosso meio, quando nós estamos reunidos, ou quando nós estamos sozinhos mesmo, o Senhor está conosco. Irmãos, eu quero agradecer a vocês por tudo, tá? Que o Senhor abençoe a todos vocês e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus e que nós possamos aprender mais a cada dia. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus.